Boa noite, paz seja convosco. Pode se assentar, queridos. Muito bom estar aqui nesta quarta-feira. E nós temos sido ministrados como igreja sobre uma vida abençoada nos domingos. E eu creio que essa palavra que eu vou ministrar hoje faz parte também de uma vida abençoada, porque nós precisamos ter algumas posturas, algumas atitudes, tem coisas que nós precisamos deixar para realmente viver uma vida abençoada, porque não é algo automático, a bênção vai muito além de coisas financeiras. Eu creio que a primeira prosperidade começa na nossa alma, amém? E tem atitudes que não podem mais estar presentes nas nossas vidas, porque eu creio que as palavras que nós falamos, coisas que nós confessamos, às vezes, no passado, hoje, nós colhemos frutos disso. E, às vezes, estamos vivendo colheita das nossas palavras. E o tema desta palavra, nessa noite, é confessar é possuir. Vamos repetir? Confessar é possuir. Eu ministrei essa palavra há 5 anos atrás, num culto de quarta-feira também. E o Senhor trouxe ao meu coração que era para ministrar novamente essa palavra, porque eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas neste ano, amém? E depende muito de algumas coisas que nós falamos, amém? Você crê? Palavras definem nosso destino, e eu quero enfatizar o papel da nossa boca nesse processo e a importância de manter o que sai dela alinhado à palavra, mesmo diante de circunstâncias contrárias. Porque é muito fácil nós falarmos coisas boas e glorificarmos a Deus quando tudo está correndo muito bem, quando tudo está indo como nós planejamos. Mas quando as coisas ao nosso redor não são favoráveis, muito pelo contrário, são situações tristes, situações que nós precisamos batalhar contra, realmente continuar falando, com fé, alinhado com a palavra de Deus, é o grande desafio. E o texto base dessa palavra é Provérbios 18, 20 e 21. Gostaria que você pudesse ler, se você não trouxe a Bíblia, que você estivesse lendo aqui. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou ler na minha versão aqui. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que a usam habilmente serão recompensados. Amém? Imagine a língua, um pequeno membro do nosso corpo, muitas vezes faz todo o nosso corpo perecer, muitas vezes, por conta das escolhas, do que nós falamos. E, às vezes, nós fomos criados num ambiente negativo, e, às vezes, tudo que a gente fala é muito negativo. E, quando nós estamos com pessoas que falam muitas coisas negativas, muito pessimista, a gente não sai pesado de perto dessa pessoa, mas imagina quando somos nós que falamos. O peso é muito maior, porque, às vezes, a gente fala, nossa, fulano fala tanta coisa, é tão pessimista, parece que tudo para ele é um peso. Mas, às vezes, nós não conseguimos nos ver neste lugar. E, às vezes, nós trabalhamos assim, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos no trabalho, dentro da igreja. Às vezes, as nossas palavras são palavras de morte. E fala que o nosso corpo vai pagar por isso. Nós temos a escolha de gerar vida e de gerar morte com esse aparelhinho que nós temos aqui. Então, imagina, às vezes a gente pensa que matar, a gente só pode matar com a mão, mas a gente pode matar com a boca. E não estou falando de palavras duras, de palavras, você ser grosseiro. Estou falando de nós falarmos coisas contrárias mesmo, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Essas palavras trazem morte. Morte
emocional, morte espiritual, morte nos relacionamentos. E a palavra de Deus é muito clara quando ela trata do poder das nossas palavras, de todas as nossas confissões, dizendo que nossas palavras produzem um fruto e queremos comer deste fruto. Nós somos hoje um resultado direto do que vem saindo da nossa boca há algum tempo. Nossas palavras estão carregadas de dinamite, de poder. Amém? Então, nós podemos usar as nossas palavras para gerar vida, para gerar alegria, para gerar prosperidade. E eu creio que muitas vezes as nossas palavras, nós temos nos envenenado com as nossas palavras. Eu vi um post assim, falando assim, se você morder sua língua, né, o que acontece? Né? Falar, eu vou viver muito mais, né? Porque sai mel da minha língua, né? Glória a Deus, né? Mas, às vezes, a nossa língua não tem sido um produto de vida. Não estou falando nem de ser fofoqueiro, nada disso, querido. Mas de não falarmos a palavra, as nossas palavras serem conforme a palavra de Deus, alinhados com a palavra de Deus. Eu tenho algo comigo, às vezes o Milton fala, né? Mas as pessoas acham até que é brincadeira, mas é uma verdade, né? Que quando eu passei no mercado há muitos anos atrás, um ano antes de conhecê-lo, eu falei que eu queria casar com o dono do mercado, né? E o mercado estava fechado, era um final de semana. Minha mãe falou assim, eu precisava tanto ganhar esse fogão, era um sorteio. Aí eu falei assim, mãe, eu quero o dono do mercado, né? E um ano depois, certinho, eu conheci o Milton, né? Porque na hora que os anjos falaram amém, né? Então, a gente tem que declarar a palavra. E a minha primeira experiência, assim, que eu lembre, né? Tenho uma memória boa. Eu lembro que um dia eu recebi um cartão postal. Na época que a gente recebia cartão postal, né? Hoje ninguém mais, acho que recebe. Eu tinha 11 anos e era de Maceió. E eu vi aquele lugar tão lindo. Eu falei, meu Deus, que praia mais linda. Não era comum ir na praia, né, naquele tempo. E eu falei, nossa, eu quero muito ir nessa praia. E um dia eu vou nessa praia, eu vou conhecer essa praia. E a primeira praia que nós fomos, não, primeira não, porque nós fomos Santa Catarina, né? Mas a primeira viagem que nós fizemos realmente, que foi mais longe, de avião, foi para Maceió. Eu falei, nós vamos para Maceió. Eu já tinha traçado o roteiro, eu já tinha comprado uma revista, do tempo que a gente comprava revista também, né? Você vê, hoje ninguém vai comprar mais revista para ver essas coisas, tem Google, você acha tudo. E eu comprei uma revista, eu fiz um roteiro, falei, já sei para onde nós vamos, já está tudo certo. Então, algumas coisas nós precisamos declarar. E tem momentos que a tua mente fala assim, não, eu vou ter certeza na minha mente algumas coisas. Não, querido. Mas dentro do teu coração, no teu espírito, que é onde habita a fé, você vai ter certeza que você tem que declarar. Parece assim, mas eu vou falar isso, parece que não tem nem fundamento que eu vou declarar aqui. Mas não é pela razão, amém? É por fé. Mesmo que tua mente esteja falando que não, você declara. Tem momentos que não pode passar. Fala assim, é o momento de declarar, amém? Que você possa ter atos de fé na tua vida diária, que você não declare palavras de morte dentro da sua casa, nos teus relacionamentos, sobre o seu futuro, sobre pessoas que você ama. Porque, às vezes, a gente pensa assim, olha a situação de algumas pessoas, e nós falamos assim, essa pessoa não vai dar certo, porque ela continua fazendo as mesmas coisas, e nós declaramos palavras muito pesadas sobre as pessoas. Joyce Meyer fala que um dia ela estava criticando a filha dela no pensamento por algumas atitudes que a filha estava fazendo, que a filha era desorganizada, que a filha fazia isso, que a filha fazia aquilo, a filha muito diferente dela. E ela falou que ela viu a filha ficando mal na frente dela. Ela falou, mãe, não sei, eu estou me sentindo tão mal. Eu estou me sentindo triste, está tão esquisito, eu estava tão bem. E o Espírito Santo falou, é você mesmo que está fazendo ela sentir assim por conta dos teus pensamentos negativos sobre ela. Então, nossas palavras, nossos pensamentos, ainda mais quando nós somos autoridades sobre a vida de um filho ou do cônjuge,
nós precisamos ter palavras e pensamentos de vida. Amém? Suas palavras marcam os limites da vida. Não é pensamento positivo, é mais profundo, é uma fé viva, baseada na palavra de Deus. Entendendo isso, eu começo a confessar a palavra. Não é pensamento positivo, não é oponopono. Amém? Que está aí bombando no YouTube, né? Uma mulher que fica falando lá e o pessoal fala também. Não é. Amém? Fala assim, nossa, a pastora está pregando oponopono, né? Não, gente, não é. É a palavra de Deus. É baseado numa fé viva. Amém? Nós falamos porque cremos, porque sabemos que o Senhor faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Amém? Quando eu tive uma doença no intestino, e quando foi declarado a cura, e eu me apropriei daquela palavra, eu não senti nada no meu físico. Tipo assim, nossa, parou de doer, mudou. Não, mas eu criei. Eu me apropriei, falei, essa é a verdade para mim. Jesus já levou essa doença e eu me aproprio desta cura que foi conquistada para mim. E eu fui me apropriando dia após dia. Não foi algo instantâneo. E o dia que eu fui testemunhar, falei, hoje eu vou testemunhar. Eu fui passando mal da minha casa, eu era solteira ainda, até a igreja. E se eu fosse parar ali, eu falei assim, não vou testemunhar, pois eu não estou curada. Estou com todos os sintomas que eu estou doente. Mas eu falei, mas eu tinha um propósito. Naqueles dias que eu estava fazendo uma campanha, eu falei, não, eu vou ser curada, e eu sou curada, e eu me aproprio da cura, e eu testemunhei por fé. Amém? E fazem 25 anos que eu estou curada. Amém? Então, nós precisamos tomar algumas atitudes, alguns passos. Às vezes, nós somos muito levados pelas coisas que nós vemos. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Amém? E nós precisamos ter passos ousados de fé na nossa vida diária. A nossa geração é uma geração que não quer mais botar o pé para depois o chão vir. Ela quer esperar o chão para depois pôr o pé. Nós precisamos voltar a esse princípio, amém? E às vezes nós estamos muito pessimistas, muito humanistas, e não queremos mais esperar algumas coisas, e às vezes não vamos ver alguns milagres que a geração passada viu. E nós precisamos, e nós podemos, e vamos, amém? As palavras de Deus que criaram todo o universo e que o sustenta. Eu falei sobre a palavra de Deus, né? Que eu falei aqui sobre confessar a palavra, que a palavra de Deus, ela criou todo o universo e sustenta o universo. E quando Deus disse, né, Ele falou, haja luz, houve luz. Quando Ele falou que haja seres viventes, né, nos mares, nas águas, então se criaram peixes, os mamíferos, os crustáceos, né? Aqueles animais que nós vemos, os peixes que nós vemos no mar, foi pela palavra. Deus não foi lá com a mão e fez, foi pela palavra. Quando Ele falou, haja luz, sol e lua, estrelas, todos os luminares foram criados. E você sabia que a palavra de Deus, a palavra, não é a nossa palavra, não é o que nós achamos, mas a palavra de Deus, na nossa boca, tem o mesmo poder criativo? Ela tem o mesmo poder. Quando nós falamos a palavra, ela tem o mesmo poder. Mas parece que não é real. A gente não está acostumado com isso, parece não, mas será? É porque nós estamos acostumados com o natural. É difícil viver o sobrenatural. É a luz da palavra que nós somos chamados a viver. E muitas vezes eu vi, né? Eu fui criada muito próximo da minha avó, e eu vi ela fazendo confissões, né? Já uns 10 anos antes dela falecer, ela já não estava boa das vistas, né? Não conseguia ler a Bíblia, não tinha tantas
opções de letras grandes, como nós temos hoje, o iPad, que aumenta. E ela gostava de fazer confissões, e na igreja tinha dado, tipo, um folheto com várias confissões, sobre várias áreas da vida, e toda manhã ela fazia. E ela não conseguia, mas ela pegava alguém para ler para ela, a tia Cleide, eu, e nós íamos lendo aquilo e ela ia repetindo. E era um tempo, gente, era uma meia hora para mais. E eu fui aquilo, ela não fazia para me ensinar, mas aquilo me ensinou. E um livro que ela lia, e hoje nós temos, a primeira edição dele foi em 1979, um livro antigo, Há Poder em Suas Palavras. É um livretinho assim pequeno, verde, que tem uma semente e uma árvore. Fala do poder da palavra, e eu não, mas a minha mãe chegou a comprar esse livro para algumas professoras, para eu dar na escola, e eu aprendi o poder da palavra. Aquelas coisas foi me ensinando que eu não deveria falar algumas coisas, palavras negativas, palavras de derrota, palavras de morte. Muitas vezes, já basta as coisas que nos falam. Nós precisamos lutar contra, amém? Às vezes, nós estamos vivendo uma fase muito difícil financeira, às vezes com os filhos ou no casamento, e nós já declaramos que não tem mais jeito. Já declaramos palavras que, puxa, é como se Deus não existisse. É como se nós dependêssemos só do nosso braço. Não tem mais jeito, isso não vai acontecer, isso não é para mim. Eu venho do contexto que uma família muito humilde. E hoje ter a minha casa é um sonho realizado. Mas isso é para todos nós, amém? Talvez você olhe hoje e fale assim, nossa, casa própria é algo tão distante, mas é algo para todos nós, amém? Você crê que esse ano, essa década, é a década que você vai estar na tua casa própria? Amém? Que você fala assim, mas eu tenho o sonho também de me formar. Você crê que nessa década você vai se formar? Você vai terminar a sua faculdade? Amém? Nós precisamos, meu sonho é ver meus filhos formados, ainda vão entrar na faculdade. Então, 10 anos, tudo isso pode acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus. Precisamos falar o que Deus fala. Às vezes fala assim, mas não é muita pretensão isso? Não. A palavra de Deus diz, em Efésios 5:1, que nós devemos ser imitadores de Deus. E o imitador de Deus tem que falar o que Deus fala. Deus não fala palavra de morte. Ele só tem palavra de vida. Só tem palavra de bênção, porque os pensamentos dele são sempre de bênção sobre nós. Amém? Sempre de bênção, de paz. E em Romanos 4:17, por favor, Lu. Romanos 4:17 diz, como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Tem versão que fala, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, ele chama, então ele fala. Deus fala coisas que ainda não existem sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nação, como se já fossem. Então, nós, como imitadores de Deus, temos que fazer assim. Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Tem coisa que aí não existe ainda na nossa vida. Às vezes não existe nem perspectiva, mas nós precisamos chamar a existência dentro da nossa casa, como se já fosse uma realidade. Eu lembro que antes de ter a minha casa própria, eu estava na minha casa, eu recebia muita visita, bastante visita de pastores que vinham de outras cidades, E eu tinha só um banheiro. E eu lembro que já nos últimos dias eu falei, meu Deus, é tão chato. Não é que é chato para mim, é chato para a pessoa. Às vezes eu gostaria de hospedar bem. E eu lembro que o Espírito Santo falava assim, não murmure, não reclame. E era algo que Deus estava me preparando para algo, mas Deus tinha que testar o meu coração.
porque aquelas coisas não eram importantes. Eu tinha que ter o coração em servir, em receber as pessoas. Porque a bênção é essa, amém? Porque a palavra de Deus fala sobre ser hospitaleiro. E parece que depois, quando eu entrei na minha casa, hoje eu recebo bastante, mas eu fiquei um tempão sem receber ninguém. Então eu falei, Deus, agora manda as visitas, né? Agora tem outro banheiro para receber as pessoas bem. Mas tem fase da nossa vida que o Senhor testa o nosso coração. E nós precisamos estar atentos aos testes para não ser reprovados. Porque, às vezes, com a nossa boca, nós somos reprovados. Não é um teste de responda sim ou não, é o mais desafiador. É nas pequenas coisas que, às vezes, a gente leva a bomba, né? Deus fala assim, pega o seu banquinho e saia de mansinho. Quem lembra dessa frase, né? Você vai passar de novo nessa fila aí, né? Porque você falou besteira. Então, que a gente não seja reprovado pelas nossas palavras. Até mesmo quando erramos e vamos falar com Deus, nos depreciando. Existe uma forma correta de orar, de pedir perdão pelo erro e confessar a palavra. Muitas vezes, quando nós pecamos, nós achamos que somos, digamos, acabei, não tenho mais nem como me achegar diante de Deus, porque eu pequei, eu falhei novamente, e eu sou o pior dos piores. Mas o que a palavra diz sobre mim? Em Romanos 6, está aí, Lu? Romanos 6? Mas eu vou só ler um versículo. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Romanos 6, vai dizer ali sobre ser libertos do poder do pecado. Fala que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Esta é a verdade sobre nós. Esta é a verdade da palavra. Então, quando nós nos sentimos tentados a alguma coisa, tentados a olhar alguma coisa que a gente sabe que é errado, falar alguma coisa dura, eu quero falar umas verdades para uma pessoa aí. Mas é a nossa verdade, né? Às vezes não é a verdade da pessoa, né? E a gente quer falar algumas coisas que depois não vai ter remédio que cure o negócio, né? Só o Senhor mesmo para restaurar. E o que a gente tem que se apropriar? O pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu não falo o que eu quero. Eu falo o que eu quero, o que eu penso. Quem fala o que quer e que pensa é criança de 5 anos. Nós já estamos bem crescidinhos, amém? Maduros, né? Filhos ruios, né? Filhos maduros. E os filhos maduros não falam mais o que pensam. Tem momentos certos para falar, tem coisas para falar. A verdade não é um porrete na nossa mão que a gente de falar a verdade das pessoas, amém? Porque, às vezes, dá tudo errado com essa questão de falar a verdade. E eu quero falar sobre uma história bíblica de uma mulher, que eu gosto muito dessa história, tenho certeza que vocês vão lembrar, porque eu já falei. É a mulher sunamita, que ela sempre recebia Eliseu e Geazi na sua casa. Quando eles passavam por Sunem, ela recebia o profeta na sua casa. E um dia ela falou para o seu esposo, eu quero fazer um quarto para esse profeta, com uma cama, com uma mesa, com uma cadeira, com uma lamparina ali, um jarro d'água, para receber o profeta. E quando Eliseu e Geazi passavam, ela o chamava para recebê-lo com honra, com carinho, e Eliseu se sentia muito honrado. E um dia ele falou, chama a sunamita aqui para a gente conversar com ela. Ele falou, olha, nós somos muito gratos, nós queríamos fazer algo pela senhora, pela sua família. Ela falou que não precisava de nada. Ela é uma mulher que tinha posse. Aí Geazi fala, quando ela sai, o marido dela já é avançado de idade e eles não têm filhos. Chama de novo a sunamita, porque Eliseu era o profeta. Falou, é aí que vai ser a profecia. E Eliseu fala, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela está até incrédula. Ela fala, ai, meu Senhor, estou quieta, estou calma nessa situação. É um assunto bem encerrado. Se você ler, lá você vai ver que ela fala, ai, Senhor, né, nem toca nesse assunto, está fechado. É que nem quando a pessoa leva muito, decepções, daí ela fecha aquele baú assim, fala, não, nem toca nesse assunto. Ela já tinha, acho que, fechado aquilo ali. E ela sai, com essa declaração. E esse filho realmente nasce.
Passam-se os anos, ele já é um menino, e ele vai encontrar seu pai, né, junto com os ceifeiros, e ele começa a reclamar de muita dor na cabeça. E ele pede para um dos seus funcionários levar de volta para a mãe. E chegando com a mãe, ele passa a parte da manhã no colo da mãe, e ele morre. O menino morre. E o que essa mulher faz? Ela leva o seu filho, será que para o cemitério? Não. Ela leva esse menino para o quarto do profeta. E ela deixa ele lá deitadinho. E, tem hora que a gente não fala nada. E olha a sabedoria. Como eu falei, a gente confessa a palavra, mas teve a hora que essa mulher teve que ficar quieta. Ela teve uma postura de fé. Ela não confessou nada, mas ela teve uma postura de fé. Porque se ela falasse para o seu esposo, o que ele ia falar? Amor, acabou, nosso filho morreu, nós vamos ter que enterrar nosso filho. E ela ficou quietinha, ela só pediu para o esposo, prepara o cavalo para mim. E ela é corajosa, hein, gente? Né? Porque não tinha carro, né? Prepara o cavalo que eu vou atrás do profeta. Ela não falou, ele falou, mas não é época de lua nova, não é época de festas, não tem... Por quê? Ela falou, não, amor, já volto, né? Então, essa é por minha conta, esse amor, tá? Você vai procurar, mas a pastora falou que ele chamou ele de amor, a pastora tal, né? Então, e ela foi. E ela chegando lá onde o profeta estava, o profeta já vê ela e já percebe que ela não está bem. E ela fala, e o profeta fala assim, Eliseu fala para Geazi, vai lá encontrar com ela. E Geazi vai, mas ela não dá nem bola para Geazi. Ela passa reto. Que ela quer quem? Eliseu. E ela fala, Senhor, meu baú estava fechado, né? Filho, para mim, era um assunto encerrado. O Senhor me deu, né? Deus me deu, e agora Deus levou. Você vai ter que dar jeito, né? Você que profetizou, agora dê jeito. Daí, o que ele fala? Fala para Geazi, vai indo lá, pega meu bordão aqui, não cumprimenta ninguém no caminho. Se alguém te cumprimentar, Geazi teve que ir igual ela foi, quietinho, sem falar nada. E ele desce e coloca ali o cajado em cima do menino, não acontece nada, porque ele está ainda em treinamento, né? Geazi está ali, aquecendo. Mas eu creio que já deu uma melhorada na situação do menino, né, com o cajado ali. Quando Eliseu chega, porque ela falou, eu não saio daqui se você não for. Então, vamos. Então, Eliseu falou, eu vou. Porque mulher, quando quer, né? Não tem. Os maridos aqui sabem como que é a negociação. Então, ela foi. Ele foi junto com essa mulher, e chegando lá, ele vê o menino morto, e ele, então, deita-se sobre o menino, né, boca com boca, braço com braço, o rosto colado, e o menino começa a aquecer. E o menino ressuscita. Aquele menino volta à vida, eles chamam Sunamita. Sunamita agradece Eliseu e sai com o menino vivo. Amém? E ela pôde ver esse milagre porque ela não falou nada. Então, em que áreas da nossa vida nós temos perdido a bênção porque nós temos falado demais? A gente tem confessado palavras de morte. Não temos colaborado com o nosso milagre. Nós mesmo jogamos terra, sabe? Nós somos coveiros muitas vezes. Nós jogamos pás e pás de areia em cima de algumas coisas que Deus quer fazer. Com a nossa boca. Podemos chamar boca de cemitério, né? Não vamos ser boca de cemitério, amém? Boca de vida. Fala para o teu irmão aí, boca de vida, amém? Quando alguém falar coisas negativas, você falou boquinha de cemitério, o irmão já vai parar, né? Aí ele vai lembrar, não sou boca de cemitério é muito feio, é muito ruim. Amém? E agora eu quero falar sobre essa mulher, eu falei da parte boa, né? Que ela teve um momento de se calar. Mas eu quero falar agora quando Moisés envia os 12 espias, que é o exemplo negativo, quando as palavras trouxeram morte. Eu quero ler vários versículos. Eu vou ler Números 13, 1 e 2.
o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã. Eu vou dar-lhes aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo qual chefe entre eles. Amém? Agora, Lu. Mas é o 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que este povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil, estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam os frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Então, foram levantados alguns como se fossem príncipes para ir espiar essa terra. Essa terra que era uma terra prometida. Então, esses homens vão e eles fazem ali, ficam 40 dias espiando essa terra, para ver o solo, para ver o povo, para ver tudo, investigar toda a terra. E eles, então, vê as frutas, né? Os estudos falam que cada gomo das uvas era como uma laranja. Então, tinha o cacho, tinha que ser 2 homens levando. Então, era uma terra muito boa. E depois de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Depois do versículo 25, até o 33, Lu. Vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato de que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nela desta terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Só um pouquinho, Lu. Aqui eles vêm falando a parte muito difícil e muito ruim também. Eles viram várias coisas boas, mas o que saltou aos olhos desses homens? O que era ruim. E eles vêm para Moisés e falam: olha, é tudo ruim, é muito ruim, é até muito difícil. E Calebe, ele teve uma visão diferente. Ele escolheu falar sobre a vida. Ele escolheu, falou: não é assim. Não é só isso. Tem muito mais. É um lugar abençoado. Nós podemos entrar neste lugar. Calebe é aquele que faz a outra parte. Pode continuar. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Mesmo Calebe falando algo bom, eles insistem ainda em continuar ressaltando o que é ruim. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, veja aqui, e como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Tipo assim, eles colocaram até palavras na boca do povo lá, porque eles não perguntaram, né? Como vocês estão nos vendo? Não, eles estão nos vendo também como gafanhoto. Né? Não bastava eles se sentir gafanhoto, eles também acharam que o povo estava achando eles gafanhoto. Então, às vezes, a gente também é assim.
Às vezes a gente chega num lugar se sentindo mal e a gente também acha que o pessoal está fazendo um pré-julgamento de nós. Isso não é normal, queridos. A gente tem que realmente avaliar e curar o nosso coração. Puxa, estou me sentindo rejeitado aqui. As pessoas não estão me aceitando. A pessoa está olhando torto para mim. Não é torto, às vezes ela tem um problema na vista, né? E a gente já coloca palavras na boca das pessoas e coloca um pré-julgamento. E aqui, pode continuar, Lu? Aí depois, é no números 14. Aqui, em toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Então, depois de tudo isso, que aqueles homens de confiança de Moisés vieram e falaram para o povo, é a mesma coisa, digamos, do Milton pegar o Marcelo, o Hélito, o pastor Batista, e enviar, digamos, para os Estados Unidos, para a igreja, para a Gateway, que é a igreja que nós estamos tendo o estudo deles. Vai lá pegar algumas inspirações, tal. Ou para uma igreja, tipo a igreja da cidade, em São Paulo, né? Volta eles para o Brasil aqui, né? Eles se animaram, né? Estão já comprando a passagem. E eles voltarem de lá e falar assim, pastor, nós estamos muito longe. Nossa, pensa que a gente está ruim. A gente está ruim. E daí o Milton chama eles para trazer aqui o relato do que eles viram. Daí eles começam a falar, a gente está muito mal como igreja. E começa, daí o pessoal, o que vocês vão fazer? Meu Deus, né? Estamos muito ruim, estamos muito distante. E aqui o povo, o que eles fizeram? Começaram a chorar em alta voz, se desesperaram. Deus nos tirou do Egito. Quem estava lá trabalhando, mas pelo menos a gente comia, agora a gente vai entrar lá, esses gigantes vão matar a gente. Estamos mortos mesmo, vamos chorar já antecipadamente. E diz que o povo chorou em alta voz. Imagine que relato terrível. Coitado de Moisés, gente, o povo já era complicado. O povo já era murmurador. Aí chega tudo isso, vamos continuar. Do 1 ao 4, Lu. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só como o povo fala contra Deus. E depois nós vamos ver como Deus se entristece com essa fala do povo. Quem dera a gente já tivesse morrido. Deus guardou esse povo em todo o tempo. Deus foi bom, Deus alimentou esse povo. E nesse momento eles jogam tudo fora. Quantas vezes no meio das lutas a gente esquece tudo de bom que já foi feito. Tudo de bom que Deus já fez na nossa história. Por isso que a gente tem que ter um diário das bênçãos. Porque o diário das lutas não precisa, porque a gente guarda, né? Às vezes a gente guarda numa caixa, escrito na pedra. As pessoas vêm, a gente sempre tem aquela história de luta para contar. Mas conta bem, sua irmã. Sabe que eu não lembro? E tem bênção, mas a gente esquece, a gente passa reto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Olha só como o povo está. Não, a gente quer voltar. Lá eles eram escravos, trabalhava muito, porque escravo nunca é bom, não é bom agora, e naquele tempo também não era, gente. Mas eles queriam voltar para lá, porque o povo era reclamão. Vamos lá. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Até o 7 ao 9. Aqui é quando Josué e Caleb começam a falar. Olha, a terra, porque ele vê que o povo está inflamado, o povo está bravo contra Moisés, já está querendo apedrejar. E eles começam a falar, não, vamos acalmar aqui, pessoal. Aí Josué e Caleb, que é os únicos que estão falando sobre a vida, sobre algo bom, se levantam e falam. Toda a congregação dos filhos de Israel dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha Caleb falando, não, gente, não tenha medo, o Senhor está conosco, a proteção deles se foi, eles não têm proteção. Eles são gigantes, mas se o Senhor está conosco, a batalha está ganha. Mas o que acontece? Continua, Lu. Do 10 ao 12. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Só um pouquinho. Então, eles passaram da murmuração para querer matar já. Não, a gente vai apedrejar eles. A gente tem que calar quem fala coisas boas. Por isso que quando nós falamos vida, nós temos que ter uma postura firme. Porque às vezes as pessoas falam, você só vê coisa boa, você parece que não vive no Brasil, você parece que nega a realidade, você parece que é Alice no País das Maravilhas. Então, nós precisamos ter uma postura firme sobre ser um povo escolhido de Deus. Amém? De não declarar palavras contrárias. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo. E farei de você povo maior, povo mais forte do que este. Aqui Deus vem e fala com Moisés, porque Deus falava com Moisés face a face. E fala assim, deu esse povo, deu aqui na tampa. Eu vou acabar com esse povo. E eu acho que se eu fosse Moisés, eu ia falar assim, Deus, vamos começar a contagem regressiva então, Agora, 3, 2, 1, puf, Será que Moisés fez isso? Não. Deus, pensa, é o teu povo, Deus, e vai sair esse falatório que o Senhor tirou eles do Egito e matou eles. Pensa, Deus. Será que nós faríamos isso? Não, acho que não. A gente talvez não teria esse coração como de Moisés. E ele começa a interceder pelo povo. Versículo 19. Aí nós vamos agora para o 20 ao 24, que é o perdão e a punição de Deus. Versículo 20. O Senhor respondeu, conforme você me pediu, eu perdoei. Deus perdoou. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aqui, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou a sua descendência a possuirá. Aqui, Deus perdoou, não vou eliminar. Só que vocês vão morrer tudo no caminho. Vocês não vão morrer agora, digamos, mas vocês vão morrer, digamos. Vocês vão morrer à prestação. Vai todo mundo, esse pessoal de menos de... Só os de 20 para baixo que vão entrar na terra. Por quê? Por causa dessa coisinha tão pequenininha que é a língua. Eles perderam de entrar na terra. E hoje nós vivemos na graça, só que muitas vezes nós não temos entrado em alguns lugares, porque Deus continua o mesmo e Ele se entristece também com as nossas posturas, com as nossas palavras, às vezes com o nosso esquecimento de algumas coisas que Ele já fez. E nós não desfrutamos, às vezes a nossa descendência também deixa de desfrutar algumas coisas por conta da nossa postura. Agora nós vamos, o castigo aplicado ao povo, 27 ao 30. Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim.
Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram os meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês, que foram contados no censo, de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, aqui, Josué e Caleb, a idade deles seria para morrer junto. Mas, por conta das palavras de vida que eles proferiram, eles não morreram junto. Eles permaneceram. E quem pôde entrar? Só os filhos dessa geração. Eles não viram, andaram, falou, por conta de 40 dias lá da terra, que vocês só ficaram vendo coisa ruim, vocês vão andar 40 anos no deserto. Então, às vezes, coisas que era para a gente viver mais rápido, algumas coisas que era para andar mais rápido, por causa da nossa murmuração, às vezes a gente faz assim, Deus faz assim no nosso reloginho. Ó, vai ficar rodopiando aí, né? Então, por quê? Porque nós precisamos aprender. Deus é bom em todo o tempo, Ele é amor. Mas Ele quer que nós venhamos a passar de fase. Amém? Nós não podemos ser um povo murmurador. É algo que entristece o coração de Deus. Não é porque a pessoa é chata, é porque o murmurador é chato, não. Porque entristece o coração de Deus. Entristece profundamente, porque está ligado à ingratidão. A ingratidão do nosso coração. E nós precisamos fazer um diário de bênção, amém? Porque daí no final do ano nós vamos ler algumas coisas que aconteceram. Às vezes nós fazemos diários, escrevemos algumas coisas, mas nós precisamos fazer o diário de bênçãos. Moisés intercede pelo povo, já li, porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Isso está em Mateus 12:37. Então, já no Novo Testamento, está falando sobre as palavras. Talvez a gente fale assim, mas isso aí, pastor, lá no tempo da lei, isso aí não se aplica mais, mas aqui, no Novo Testamento, está falando que pelas nossas palavras, nós podemos ser condenados. Em Tiago 3, 4-5 diz, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Confessar a palavra é criar uma realidade. Semana passada, eu participei de um sorteio, minha manicure falou, vai ter um sorteio, meninas, colocou no WhatsApp. Aí eu perguntei para ela assim, eu estou participando? Né? Ela falou, tá participando. Então eu falei, então eu vou ganhar. Ela falou, tipo, tá legal, né? Daqui a pouco eu recebi a mensagem. Eu ganhei. E um tempo atrás também fui no salão, tinha um sorteio, né? Era uma cesta de secadores, esmalte, máscara, tudo de bom que a gente gosta. Aí eu preenchi, eu falei para a dona do salão, eu vou ganhar. Tem que ser assim. Eu falei, eu criei, por isso falei. Eu falei para ela. Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Daí ela, tipo, bobinha, né? Então tá. Aí passou, era perto do final de ano, ela me ligou. Viviane, você ganhou a cesta, tal. Eu falei, não falei? Aí quando eu cheguei no salão, ela falou, você falou mesmo, né? Falei, daí eu tive a oportunidade, né? Você lembra que eu falei sobre um versículo? Crie, por isso falei? Então, nós precisamos declarar vida. Então, tem coisa no shopping, quando eu vou, então, que é carro, queridos? Eu já confessei muito, eu vou naquela urna, eu confesso, esse carro é meu, né? Não deu certo ainda, mas vai dar, amém? A hora que eu chegar com o carro, vocês vão ver, né? Então, a gente precisa confessar, falar, é pensamento positivo, não é fé, amém? A palavra, às vezes, as pessoas que já têm vários carros, um dia eu estava numa loja e era dessas promoções, era um Jeep Compass. E daí a vendedora deu o cupom para a moça, né? Ela falou, eu já tenho esse carro. Daí eu falei, eu não tenho, então eu não tenho esse carro ainda, né? Daí a moça falou, nossa, mas ela não precisava ter falado, né? Eu falei, pois é, mas eu não tenho, eu quero, então. Passa a benção para mim, então. Né? Então, nós precisamos ser assim. Esses dias eu vi uma reportagem de uma jornalista da Globo, né?
E ela falando a história da vida dela, e ela contou que a mãe morreu com 49 anos. Então, quando ela estava entrando na faculdade, como a mãe fez falta para ela, em vários momentos da vida dela, e ela falou assim, a minha mãe sempre falou que ela ia morrer antes dos 50. Ela sempre falou, desde criança, eu via minha mãe falando, eu vou morrer, eu não vou ter 50 anos, porque eu vou morrer, eu não vou ver teus filhos, nananã. E ela não tinha nada, ela não tinha doença nenhuma. Mas era uma confissão maligna. E o que aconteceu? Aos 49 anos, ela teve um aneurisma e morreu. Então, nós precisamos ter uma confissão de vida. Amém? Você quer viver até quantos anos? Com saúde, né, queridos? Eu declaro, eu vou ser uma velhinha saudável, né? Tem que fazer minha parte de me cuidar, amém? Não adianta querer ficar velhinha saudável e não me cuidar. Mas nós precisamos ter uma confissão de fé. Amém? Testemunhamos para glorificar a Deus, envergonhar o diabo e inspirar pessoas. Então, nós precisamos, as coisas boas que acontecem nas nossas vidas, quando acontece, você precisa testemunhar para inspirar as pessoas. E o diabo fica com muita raiva. Ele fica endemoniado, né? Quando você conta e você inspira pessoas. Esses dias eu estava num atendimento e teve uma moça que me contou uma história tão linda. Os pais dela têm uma condição boa financeira e morava numa casa muito bonita. E o casal queria vender essa casa. E a sogra dela tinha o sonho de morar numa outra casa pequena, assim, não era a casa dos sonhos. E ela falou assim que um dia em oração, assim, falando com Deus, ela falou, Deus, o meu sonho, Deus não é inveja, mas é a casa dessa irmã, falou, que é sogra do filho, é a casa dela, mas pode ser menor. E um dia ela falando com a nora, ela falou, não, Deus já me abençoou tanto, eu não tenho coragem de pedir isso para Deus. Às vezes a gente pensa isso, que Deus é limitado, e Deus é um Deus de bênçãos incontáveis, amém? Não tem isso, não, nem vou pedir isso para Deus, porque tem tanta coisa, tem pessoas que precisam de mais. Mas não é isso, querido, Ele quer nos abençoar. E um dia, o pai dessa moça fala assim, será que teu sogro e tua sogra não quer comprar minha casa? Olha, do nada. Ela falou, olha, pai, mas eu acho que eles não têm condições, eles não podem. Mas fala para eles virem conversar comigo. E ela nem lembra de falar com os pais, com o sogro e com a sogra. Aí, passam uns dias, o pai liga, falou, já falou com o teu sogro? Fala para ele subir aqui na minha casa, quero falar com ele. E eles foram, e saiu dali com o negócio fechado. E ela hoje mora nessa casa. Diz que quando ela entrou, ela chorou, porque, olha só, esqueci de contar a parte que ela então pede. Um dia diz que ela está fazendo comida. Diz que o Espírito Santo fala, é a hora de você pedir. Fala o que você quer. Diz que ela desligou todas as panelas e foi para o quartinho dela de oração. Falou, Deus, não é inveja, mas eu queria casa igual da irmã lá. Mas pode ser menor. E foi essa casa, queridos. Então, às vezes a gente não pede. A palavra fala que às vezes a gente não recebe porque não sabemos pedir. Existe bênçãos incontáveis para nós, e às vezes nós, como filhos, não pedimos. Se você sabe que teu filho quer um Kinder Ovo, puxa, mas eu não vou pedir porque o meu pai, ele vai me dar fala um chocolate bem ruim aí. Hã? Moranguete. Não, vou pedir um moranguete, não vou pedir um. Aí, e você fala, não, filho, eu quero te dar um Kinder Ovo. Eu quero te dar um Nestlé. Não, me dá uma paçoquita mesmo, bem para entalar no céu da boca, né? Não. E às vezes a gente faz assim com o nosso Deus. Não, me dá qualquer coisinha, porque o Senhor já fez tanta coisa por mim. Pode ser qualquer coisinha. Nós somos filhos, e como filhos temos direito à herança, amém? Podemos acessar este lugar. Não é a mania de grandeza, é saber o seu lugar, amém? Fala, puxa, eu tenho direito. Quem tem filho aqui, você gosta de dar o melhor para o teu filho? Puxa, se você tem condições, você vai querer comprar o melhor dentro das suas condições. Não, eu posso comprar um carrinho com controle remoto, mas eu vou fazer questão de comprar um de plástico aqui para ele ficar empurrando, né, para fazer exercício com o braço, né?
Não, você vai querer comprar aquele carrinho porque você quer honrar teu filho. E, às vezes, a gente não acessa algumas coisas por uma mentalidade errada. Por uma mentalidade de servo e não de filho. E nós podemos acessar esse lugar, amém? E desfrutar. O que eu ouço cresce dentro de mim. E o que eu falo faz crescer o que está à minha volta. Amém? O que eu falo faz crescer a minha volta. Quando eu entrei na minha casa, eu lembro que eu tinha uma palavra que um profeta tinha falado. Ele falou, você vai ter uma casa de boneca. Ele falou, você sabe o que é uma casa de boneca? Eu falei assim, é tudo novo? Ele falou, é. Mas dentro de mim eu falei assim, sem condições, tudo novo. Eu fiz aquela igual a mulher sunamita. Não acredito. Né? Mas só que despertou dentro de mim algo. E eu comecei, quando nós compramos a casa, eu comecei a sonhar, porque eu sempre gostei de ver as coisas com antecedência. Quando eu não tinha dinheiro para comprar nada, eu olhava móveis. Eu sempre fiz isso. Eu ia nas lojas, o amor falava, você vai comprar, amor? Eu falei, não, um dia. Né? Tem coisas que eu olho bem antecipado, por fé. Amém? Faça isso, ó, dando dica para as amigas aí. Ó. Olha antecipado que vai chegar a hora que você vai poder comprar. Entendeu? Então, o Milton falou assim, amor, eu tenho que ter um caminhão de dinheiro para tudo que você quer. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu falei, não é caminhão de dinheiro, não é você, mas é o meu pai. Amém? E o Senhor fez de uma maneira que uma pessoa indicou, uma pessoa que fez os móveis num bom desconto. E até panela, gente, eu fiz nova. Fiz nova, não, comprei nova, né? Então, porque panela, depois de 15 anos, na época de 15 anos de casado, já estava tudo velha, né? Então, eu fui fazendo as coisas novas, foi uma alegria. Até lixinho de banheiro, sabe, detalhes que a gente quer? Então, coisas assim, cortina. Eu lembro que o Milton falou, amor, você vai querer fazer cortina? Nós não podemos, amor. E está lá minhas cortinas. Amém? Então, Deus faz os detalhes para as suas filhas, para os seus filhos. Então, ouse sonhar. Ouse colocar, né, diante do teu pai os teus sonhos, os teus projetos. Amém? Enchei-vos do Espírito. Eu vou falar algumas partes que Deus falou. Falando, né, entre vós, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas enchei-vos do Espírito falando. Deus criou? Falando. Vamos lá? Deus criou? Falando. Ezequiel falou e o vale dos ossos secos veio à vida. Cri, por isso, falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. 2 Coríntios 4:13. Esse é um versículo que nós precisamos deixar lá na nossa geladeira, no nosso guarda-roupa. Cri, por isso, falei. Então, tem coisas que nós cremos e nós precisamos falar. Não deixe a sua fé no silêncio da sua mente. É falando que o natural se renderá ao sobrenatural. Amém? Você tem fé, você crê naquilo, mas você fica quietinho. Não, fala. Tem hora que você está assistindo a televisão, você vê alguma coisa, puxa, eu queria tanto naquele lugar, fala, eu vou nesse lugar. Pode dar um de doido na sala, entendeu? Eu vou nesse lugar. Você crê comigo? Não crê? Tudo bem, é eu e Deus, então, na história. Amém? Às vezes eu falo algumas coisas, eu falo, amor, fala amém, né? Tem coisas que, quando eu era adolescente, eu fui num culto de uma banda e tinha um rapaz que cantava maravilhosamente, tocava saxofone, lindo. Eu não tinha nem namorado, mas eu saí do culto e eu falei assim para o meu irmão, ele vai tocar no meu casamento. Daí meu irmão falou, né? Tudo bem. E quando eu comecei a namorar com o Milton, ele era da igreja do Milton. Eu falei, amor, ele é daqui. Ele falou, ele é daqui. Eu falei, então, já tem um plano para ele. Né? E daí, quando eu fui conversar com ele, chegando perto do casamento, eu falei, a gente gostaria que você tocasse, cantasse no nosso casamento. Ele falou, eu estou fazendo umas gravações em São Paulo, não sei se eu vou conseguir tudo. Eu tinha certeza, vai dar certo, vai dar algum piriri lá em São Paulo, ele vai estar aqui, né? Então, e ele tocou no nosso casamento. Então, tem momentos que você sente que você tem que falar. Fale, queridos.
Eu já fui em loja de bebê. Já fui olhar. Eu lembro que a vendedora falava assim, quantos meses você está? Aí eu falei, meu Deus, eu vou mentir. Eu falei assim, o bebê acho que é para abril. Que eu não queria falar de quantos meses eu estava. Tipo assim, eu estava distante de abril. Eu falei, acho que vai nascer em abril. Aí eu falei, meu Deus, que mico é esse que eu estou fazendo? Mas eu vou fazer por fé, porque um dia vai ser uma história. Né? Tem coisas que a gente se sente ridículo fazendo. O Milton foi comigo para segurar as pontas. Então, eu queria ver ele, faça esse orçamento, por favor. Né? E eu fui logo numa loja cara, já fui. Né? Então, a gente tem coisas que você, tipo assim, hoje você não pode comprar uma casa, mas vai na imobiliária, pede lá. Então, quais casas tem aqui em Pinhais? Eu queria ver no Pineville, né? Queria no condomínio do pastor Verildo, eu queria ser vizinho dele, né? Vai lá, olha as casas, né? Puxa, eu queria fazer uma viagem. Um dia eu saí com uma discípula, fazer discipulado, e do lado daquela agência de viagem, eu falei, nós vamos sair daqui, nós vamos fazer um orçamento ali. A gente vai viajar? Não sabemos, mas vamos fazer, né? Deus vai se orgulhar da nossa fé, né? Então, faça assim, seja ousado. Fala assim, puxa, mas é meio ridículo. Mas quantos ridículos a gente já passaram que não era nem por fé? Então, vamos fazer por fé. A gente vai alegrar o coração de Deus. E eu vou chamar alguns pastores aqui que vão declarar algumas coisas que você receba aí, em nome de Jesus. Amém?